Querido irmão, querida irmã, eu sou o Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 17 de setembro de 2023, nós celebramos o 24º domingo do tempo comum. Escutemos, ouvinte, o Evangelho. Nós temos hoje Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ouvinte, são, portanto, as palavras que nós escutaremos hoje em todas as igrejas católicas do mundo inteiro como parte do Evangelho. Elas são a continuação do capítulo 18 de Mateus, que são ensinamentos de Jesus a respeito da vida comunitária. Hoje nós temos, portanto, uma parábola contada por Jesus para responder à pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A obrigação de perdoar, ouvinte, era restrita aos membros da comunidade de Israel e não era ilimitada. Não mais de 3 vezes, afirmavam uníssonos os rabinos. A 4ª vez se deveria recorrer às vias legais. A pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes, revela que ele compreendeu que Jesus pretendia ultrapassar os limites estabelecidos pelos escribas. Frequentemente, nas passagens mais típicas do Evangelho, Jesus fala da necessidade de perdoar aos que nos ofenderam. Nas suas falas e ações, Jesus enfatiza que a obtenção do perdão de Deus é uma necessidade de nossa salvação e depende de nossa disponibilidade para perdoar. No Pai Nosso, por exemplo, ao pedir perdão a Deus de nossas culpas, devemos unir essa condição, que nos perdoe na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Nosso dever de perdoar é tão essencial que Jesus parece dizer: não nos perdoes
se não perdoarmos o outro. É possível também, ouvinte, que Pedro esteja se referindo aos ensinamentos do eclesiástico ou os ensinamentos de alguma escola rabínica de seu tempo que dava um limite de 3 vezes para o perdão. A regra de São Bento dizia que se o irmão for dispensado da comunidade, ele pode ser admitido somente 3 vezes, apesar de ser uma medida maior, mas é limitada. Eis porque Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro ficou desconcertado. O número 7 indica a totalidade. Então, 70 vezes 7 quer dizer que o perdão deve chegar ao infinito. Ele não quer, com 70 vezes 7, indicar uma quantidade de casos. Jesus pretende afirmar que a obrigação de perdoar não conhece limites. Pedro fica assustado e Jesus, para fazê-lo compreender mais profundamente, conta a parábola que nós escutamos. Um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto de contas, trouxeram-lhe um que ele devia, o texto diz, uma enorme fortuna. O original fala de 10.000 talentos. O talento era uma unidade monetária muito elevada. Alguns estudiosos dizem que um talento correspondia a 58,9 quilos de ouro. Multiplicando 58,9 quilos de ouro por 10.000, nós teríamos 589 toneladas de ouro. Era realmente uma quantia enorme. Ninguém tinha condições de restituir um débito desse nível. Para continuarmos a aprofundar a dimensão da dívida perdoada pelo rei, nós poderíamos escutar alguns estudiosos que dizem assim: o rendimento fiscal anual do reino de Herodes o Grande era de 900 talentos. Com essa entrada, 900 talentos, o rei Herodes construiu cidades, palácios e o templo de Jerusalém. Com essa fortuna, nos tempos de Jesus, daria para pagar o salário de um empregado durante 200.000 anos. Imaginemos, ouvinte, a quantidade de débito que o empregado tinha, portanto, com o patrão. O texto prossegue: como o empregado não tivesse com o que pagar, o rei mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O devedor não teria condições nenhuma de saldar a dívida. Se o dono insistisse em cobrar, o servo perderia tudo o que constituía a sua vida. Para corresponder à dívida, deveria responder com a própria pessoa, como vimos, a liberdade, a própria família e todo o seu patrimônio. Perderia tudo isso e acabaria na mais completa e total miséria. Se o dono fizesse prevalecer a justiça, o servo estaria perdido, sem esperança. Diante dessa situação, o servo suplica um prazo. Cai aos pés do patrão e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O credor, conhecendo essa situação desesperadora do servo, responde com compaixão. Ao invés de lhe conceder o prazo, perdoa a totalidade da dívida. Diante disso, o rei teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Compaixão designa na Escritura as entranhas, ou os órgãos vitais do corpo: coração, rins, fígado e pulmões, como sede dos sentimentos e emoções. São órgãos criadores de vida. Trata-se, portanto, ouvinte, ao dizer compaixão, trata-se não somente de perdoar, mas oferecer uma outra possibilidade de vida para aquele servo. É um sentimento criador de vida. Na verdade, foi devolvida a vida novamente para aquela pessoa. Significava colocar o Evangelho na vida das pessoas.
O servo se vê, de repente, liberado não somente da dívida, mas também de toda a desgraça e miséria que o ameaçavam, sendo, por assim dizer, reconstituído em sua vida. Ele deveria estar cheio de gratidão diante da generosidade de seu Senhor e disposto a seguir o seu exemplo, manifestando misericórdia. No entanto, isso não acontece. Aquele servo perdoado, saindo do palácio do rei, beneficiado enormemente com o perdão de uma dívida verdadeiramente impagável, encontrou com um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. De novo, o texto original fala de denários. Denário era o preço de um dia de trabalho, portanto, 100 denários corresponderia a 3 meses de trabalho. Em proporção ao débito perdoado pelo patrão, praticamente a quantia que esse seu companheiro lhe devia era realmente irrisória. Então, o que fez o servo? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro caiu aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Então, não perdoou a dívida, não deu prazo nenhum ao devedor, quis estrangulá-lo e terminou colocando-o na prisão. O servo tinha sido beneficiado com a vida e agora quer tirar a vida do outro companheiro. Recorre de imediato aos meios mais drásticos. Prende o devedor e quer matá-lo. Não lhe importa a pessoa do devedor, importa-lhe somente a dívida. Assim, nós agimos, ouvinte. De fato, o servo sem compaixão cumpriu a lei, fez prevalecer seu espírito legalístico. O rei soube da atitude do seu empregado, mandou chamá-lo, fez as devidas reprovações e o entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Nós nos perguntamos o motivo pelo qual o rei mudou assim radicalmente o seu modo de pensar e de agir. Antes era muito misericordioso e agora está tão rígido, tão exigente. Como compreender? O rei, que antes se apresentou demasiadamente generoso, sabendo do comportamento de seu servo, mudou completamente a sua atitude. Afinal, assume uma perspectiva terrivelmente exigente, mais exigente somente de seu dom e do amor oferecido gratuitamente. Se o amor nós não sabemos redistribuir, somos indignos de continuar desfrutando-o e no final vamos perder o que tínhamos adquirido. O que o servo não compreendeu foi o benefício que recebeu, o perdão que não o regenerou, o encontro com a gratuidade sem limites não lhe abriu o coração. Não compreendeu que aceitar ser perdoado significa entrar num outro modo de agir, de relacionar-se com os outros, um modo novo em que o critério não é mais o estrito devido. Não deveria também você ter compaixão, como eu tive compaixão de você? Acontece normalmente assim, ouvinte. Nós não sabemos perdoar pequenos males recebidos dos nossos semelhantes e esquecemos facilmente os grandes benefícios que Deus nos concede. Foram perdoados milhões e nós não perdoamos os centavos que os outros nos devem. Santo Agostinho comenta assim, ouvinte: comece a contar agora quantas vezes você pecou contra seu irmão. É possível que você ultrapasse o número de 7 e 7 e se envergonhe. Penso que os 10.000 talentos equivalem como mínimo a 10.000 pecados. Se repensarmos nossos pecados e contássemos os cometidos em obras, com o olhar, com o ouvido, com o pensamento e com os outros inumeráveis movimentos, nós iríamos dormir sem um talento. É por isso que nós devemos fazer chegar aos ouvidos do Pai todos os dias a oração que diz as nossas dívidas: perdoai como nós perdoamos os nossos devedores. Assim diz Santo Agostinho, ouvinte. O problema é saber se queremos ser justos
ou queremos ser filhos de Deus? Devemos perdoar imitando a Jesus, que sobre a cruz sofre todo tipo de ingratidão, mas se dirige ao Pai e suplica de conceder o perdão aos seus crucificadores, porque não sabem o que fazem. Ouvinte, Paulo nos exorta, através da carta aos Romanos, a ter caridade em relação aos mais fracos na fé, exigindo o dever da compreensão e da aceitação dos outros, apesar das diferenças de amor e de sensibilidade. Paulo diz, na segunda leitura, que devemos seguir o exemplo de Cristo, que morreu por todos nós. Na primeira leitura, nós temos um trecho do livro do Eclesiástico. Se o homem permanece no plano da justiça, dentro de seu coração brotam sentimentos de rancor, cólera e vingança. Nenhuma legislação pode libertar o coração da pessoa da propensão de conservar a amarga recordação de uma ofensa e buscar vingança. Rancor e cólera são como um fogo que choca no coração do homem. Um incêndio que pode suscitar consequências imprevisíveis e não fazer outra coisa senão perpetuar a cadeia de ódio e violência. Se o escriba orienta o nosso olhar em direção ao alto, para a misericórdia de Deus, a palavra de Jesus o prospecta para o infinito, em direção às profundidades do coração. O homem é chamado a não calcular nunca, a multiplicar sem medidas o seu perdão. Ao pequeno número de 7 vezes colocado por Pedro, Jesus opõe 70 vezes 7. Perdoar sempre, perdoar de coração cada um ao próprio irmão. O que se apresenta é algo impensável, sem medidas, sem limites, paradoxal, além do senso comum, além da racionalidade. É para isso que Jesus narra a parábola, para nos permitir entrar nesse espaço de pura gratuidade, no espaço da misericórdia. Ouvinte, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.